Olá, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Celso Taka e aqui no canal você encontra informações sobre o INSS, bem como eu esclareço diversas dúvidas sobre o andamento de um processo contra o INSS. E hoje eu quero tratar de uma dúvida bastante frequente aqui no canal, a qual também pode ser a sua dúvida. Apareceu no andamento do seu processo a frase baixa definitiva. O que isso significa? Significa dizer que o seu processo acabou e que agora você está aposentado? Gostaria de obter informações a respeito deste assunto? Então fica comigo até o final deste vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você a fazer a sua inscrição neste momento. Ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. E se você estiver precisando falar comigo, agendar uma consulta, deixe nos comentários que eu estarei entrando em contato contigo. Combinado? Agora vamos às informações de hoje. Meus amigos e minhas amigas aqui do canal, vamos direto ao assunto de hoje. Sabemos que milhares de trabalhadores, homens e mulheres, precisam entrar com um processo contra o INSS para receber um benefício. O mais comum é uma aposentadoria, seja uma aposentadoria por idade, seja uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial. Milhares de processos estão em andamento em todo o Brasil e você tem a liberdade e também a possibilidade de fazer a consulta do seu processo sem procurar o seu advogado ou sua advogada, tendo em vista que os processos são totalmente digitais e podem ser consultados pela internet. Obviamente que você pode e deve conversar com o seu advogado ou com a sua advogada. Afinal de contas, você contratou um profissional da sua confiança que vai te dar todo o suporte necessário. Mas vamos supor que você entrou na internet e apareceu lá, baixa definitiva. E você tomou até um susto, falou, opa, meu advogado não disse nada para mim, mas o meu processo foi concluído? É isso que significa a frase baixa definitiva? Ele foi finalizado? Já estou aposentado? Veja bem, não é bem isso que significa a frase baixa definitiva. Via de regra, baixa definitiva significa dizer que o seu processo estava em um grau elevado, ou seja, estava em uma instância superior, vamos dizer assim. Você entrou lá na Justiça Federal da sua cidade, o INSS recorreu, foi para a instância superior, depois pode ter chegado no STJ ou até mesmo no STF. E lá em cima, quando ele foi concluído, não tem mais como entrar com nenhum tipo de recurso, a instância superior envia o processo de volta para a instância em que você deu entrada na sua aposentadoria, ou seja, no processo contra o INSS. Ele estava lá, por exemplo, no STJ e ele retorna para a Justiça Federal da sua cidade ou do seu estado. Isso é o que significa baixa definitiva via de regra. Na sequência, o processo tem todo um andamento até que ele seja concluído, pois depois que acontece o trânsito em julgado, ainda a Justiça vai determinar que o INSS implante a sua aposentadoria, bem como ainda o seu advogado, a sua advogada, vai entrar com uma execução, ou seja, com uma cobrança dos valores atrasados que o INSS deve pagar mês a mês, desde quando foi negado lá no próprio INSS, ou seja, você ainda vai ter que receber todos esses atrasados para depois o processo ser baixado de forma definitiva e arquivado. E olha só, a baixa definitiva também acontece quando o seu processo está em uma determinada localidade, por exemplo, recentemente foi criado o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O que acontece? Muitos processos que estavam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região estão sendo enviados para o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E o que acontece com isso? Quando você vai lá consultar o seu processo, pode aparecer baixa definitiva. Não significa dizer que o seu processo terminou,
não significa dizer que você está aposentado. Significa dizer que o seu processo estava em andamento lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e ele foi enviado para outro tribunal, ou seja, ainda ele vai ser julgado, vai ser analisado, ainda pode haver recursos. Houve apenas uma modificação de localidade. Estava no TRF Primeira Região e foi enviado para o TRF Sexta Região. Neste caso, o seu processo vai continuar em andamento normalmente lá no TRF da Sexta Região. E o processo que estava no TRF Primeira Região vai aparecer baixa definitiva, mas não significa dizer que ele foi finalizado. Conseguiu entender essas alterações que pode acontecer no seu processo? Portanto, nem sempre, quando aparecer baixa definitiva, significa dizer que o processo foi concluído e arquivado. Pode ser que ele estava numa instância superior, retornou para a instância em que foi dado entrada para ser concluído, afinal de contas ainda tem que ser implantado o benefício se você ainda não estiver recebendo, ainda tem que cobrar os valores atrasados do INSS, ou pode ser que o seu processo estava em uma determinada justiça e foi transferido para outra. No final das contas é a mesma coisa, tá bom? Só muda a localidade. O tribunal só mudou isso da primeira região para a sexta região. Isso está acontecendo em diversos processos. Cerca de 176 mil processos serão enviados do Tribunal Regional Federal da primeira região para a sexta região. Então fica ligado aí, fique atento, caso apareça no seu processo baixa definitiva, não significa dizer que já foi finalizado o processo, tá bom? Ficou com dúvida? Deixa nos comentários ou converse com o seu advogado, com a sua advogada, que vão poder lhe orientar melhor, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e deixe as dúvidas nos comentários. Quando o juiz nega a aposentadoria, o que fazer? Este pode ser o seu caso ou até mesmo de um amigo ou de um parente. E agora, qual o próximo passo, já que o juiz negou o seu pedido de aposentadoria? Gostaria de obter informações a respeito deste assunto? Então eu convido você a permanecer até o final desse vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu gostaria de convidá-lo a fazer a sua inscrição e se tornar parte da comunidade Quer Aposentar. Peço também que você deixe o seu like, este é o pagamento pela prestação de serviço que eu tenho feito aqui no canal, tá bom? Também, se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que aqui todos os comentários são respondidos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com todos os seus familiares. E também passe a me seguir no Instagram, tá bom? Agora vamos às informações de hoje. Meus amigos e minhas amigas aqui do canal Quero Aposentar. Eu sou o Celso Taka. Para você que ainda não sabe, estamos aqui. Meus amigos e minhas amigas aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Celso Taka e hoje vamos falar sobre qual o próximo passo que você deve tomar se o juiz negar o seu pedido de aposentadoria. Sabemos que no Brasil é uma luta muito grande conseguir este benefício do INSS. Em primeiro momento, você busca o seu direito lá na agência do INSS, aguarda um bom tempo e infelizmente o pedido geralmente é negado, o que faz com que você procure um profissional da sua confiança, um advogado, uma advogada, para dar entrada no pedido de aposentadoria na justiça. Mas aí, depois de você aguardar bastante tempo, sai a sentença do juiz, ou seja, sai a decisão do juiz e o juiz manteve a mesma decisão do INSS, ou seja, negou a sua aposentadoria. E agora, você pela segunda vez teve o pedido de aposentadoria negado, primeiro no INSS e agora pela Justiça. O que você deve fazer? Bom, você tem algumas opções a seguir. A primeira opção, e a qual provavelmente você não vai seguir, é de se conformar com a decisão da Justiça e simplesmente deixar de procurar o seu direito de receber a sua aposentadoria. Esta é uma opção que particularmente ninguém vai seguir, pois ninguém vai ficar acomodado simplesmente aguardando os anos passar sem receber a merecida aposentadoria. O segundo passo,
Agora, o segundo posicionamento, que é aquele que a grande maioria dos trabalhadores, homens e mulheres, tomam, é de entrar com um recurso. Quem vai entrar com esse recurso na justiça é o próprio advogado ou advogada que você contratou para dar entrada no seu processo na justiça. Ou seja, depois... E o que significa esse recurso? É simples. Em primeiro momento, quem decidiu o seu processo foi um único juiz, mas quando você entra com um recurso, o processo vai para o tribunal. No tribunal, quem vai decidir o seu processo não é só um juiz, mas é um conjunto de juízes, os quais são chamados de desembargadores. Eles vão analisar novamente o seu processo e vão verificar se realmente você tem direito ou se você não tem direito ao recebimento da aposentadoria, e aí vai sair a decisão do tribunal. Se a decisão for negativa novamente, o seu advogado ou sua advogada pode novamente entrar com recurso e levar o seu processo até o Superior Tribunal de Justiça. Alguns casos, os processos podem chegar até o Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a última opção que você tem, de aguardar os recursos, ficar aguardando anos e mais anos até que o seu processo seja concluído na justiça? Na verdade, você tem mais um caminho que você pode seguir. Qual é este caminho? Desde que você preencha requisitos para obter uma outra modalidade de aposentadoria pela justiça ou pelo INSS, você pode dar uma nova entrada enquanto você aguarda a finalização deste processo que já está na justiça. Você cumpriu, por exemplo, requisitos para pedir uma aposentadoria por idade, você pode dar entrada, enquanto você aguarda, por exemplo, o resultado da aposentadoria especial. Por que me refiro a especial? Porque é o tipo de aposentadoria que mais é negada pelo INSS. Enquanto o seu processo não finaliza pela justiça, você pode dar entrada em uma outra modalidade de aposentadoria, seja por idade, seja pelas regras de transição, enfim, seja a aposentadoria por pontos. O que não dá para fazer é ficar aguardando a boa vontade da justiça, tá bom? Então, preencheu outros requisitos, entre com um novo processo, enquanto aquele processo ainda está na justiça. Você não vai perder nada com isso, muito pelo contrário, você tem a ganhar, pois se sair a nova aposentadoria pelo INSS, por exemplo, você vai passar a receber esse benefício enquanto o outro processo continua em andamento normalmente, e quando ele for finalizado, você vai poder optar em escolher qual benefício você quer ficar recebendo. Se é aquele que saiu pela justiça depois de longos anos ou se é aquele que você já está recebendo pelo INSS na via administrativa. Além disso, você vai receber todos os atrasados, desde que você ganhe aquele processo que está na justiça, tá bom? Gostou dessas informações? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Acordam o que isso significa no seu processo de aposentadoria contra o INSS. Gostaria de obter informações a respeito deste andamento? Então me acompanhe neste vídeo até o final e saiba se após este andamento você já está aposentado. Agora, se você está chegando hoje aqui no canal, ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo a fazer a sua inscrição neste momento. Ative o sininho de notificações, deixa seu like e comente. O meu compromisso é de responder 100% de todos os comentários que é deixado aqui no canal. E também peço que compartilhe essa informação com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Agora, se você precisar de uma consulta personalizada, deixe nos comentários. Agora vamos às informações de hoje. Sabemos que um processo contra o INSS demora muito tempo, tendo em vista que a nossa justiça de fato é demorada e, além disso, para realizar o acompanhamento é bem complicado muitas vezes, pois não dá para entender talvez a linguagem que é utilizada pela justiça e também qual é o próximo passo que acontece depois daquele andamento que constou no seu processo de aposentadoria quando você fez a consulta pela internet. Hoje vamos focar no que significa acórdão
e o que acontece depois do acórdão. Se você já está aposentado, se você já vai receber o benefício, quando isso vai acontecer ou se ainda vai levar um certo tempo para você passar a receber a sua aposentadoria, ok? Muitas pessoas acompanham o seu processo pela internet para não ficar a todo momento ligando para o advogado que foi contratado, embora você tenha total direito de entrar em contato para esclarecer a sua dúvida. Mas vamos lá, saiu lá no seu processo a palavra acórdão. O que isso significa? Veja bem, significa dizer que o seu processo já está bastante adiantado. Isto porque já passou toda aquela fase inicial do processo, inclusive o juiz já deu a decisão dele, essa decisão certamente foi a seu favor, concedendo a sua aposentadoria. Essa decisão na justiça é chamada de sentença. O INSS provavelmente, inconformado com a decisão do juiz, da juíza que concedeu a aposentadoria para você, entrou com um recurso e esse recurso precisa ser julgado lá na segunda instância, numa instância superior. E quando é realizado esse julgamento, não é mais um juiz, mas é como se fosse um conjunto de juízes chamados de desembargadores, e eles vão dar também uma decisão. Essa decisão da segunda instância, quando é julgado o recurso do INSS, é chamado de acórdão, entendeu? Ou seja, o acórdão é uma decisão do recurso do INSS. E nessa decisão, que é o acórdão, pode ter sido confirmado o seu direito ao recebimento da aposentadoria ou talvez não. Mas na sua grande maioria dos casos, quando o juiz de primeira instância dá a sentença em grau de recurso, é muito difícil que haja uma conversão para que você não tenha mais direito ao recebimento da sua aposentadoria. Saiu o acórdão, você já está aposentado? Ainda não. Saiu o acórdão, o processo ainda vai continuar em andamento. O INSS pode tentar recorrer novamente. Caso o INSS recorra novamente, o seu processo pode ser levado até o STJ, onde também será analisado novamente. Mas vamos supor que o INSS não recorreu deste acórdão. O que vai acontecer? Depois de um determinado prazo, o processo ele transita em julgado. O que significa isso? Eu já disse aqui no meu canal. Significa dizer que não existe mais possibilidades de haver nenhum recurso no processo e, neste caso, o processo é finalizado. Depois que ele é finalizado, entra na fase de cumprimento da sentença ou do cumprimento do acórdão, onde o INSS vai ser obrigado a implantar a sua aposentadoria. Caso o INSS não implante espontaneamente, ou seja, ele não passe a pagar a sua aposentadoria de forma espontânea, o seu advogado ou a sua advogada vai ter que fazer um pedido para o juiz para obrigar o INSS a passar a pagar a sua aposentadoria, ok? Portanto, saiu o acórdão, não significa dizer que você já está aposentado, mas você já está em vantagens. Afinal de contas, o seu processo já está próximo do fim, ok? Espero ter contribuído com essa informação, esclarecido as suas dúvidas e qualquer dúvida que você tenha, deixe nos comentários. Qualquer sugestão de conteúdo para ser gravado aqui no canal, também deixe nos comentários, tá bom? Receber os atrasados é a etapa mais aguardada por quem teve o seu benefício concedido pelo INSS, seja uma aposentadoria especial, uma aposentadoria comum, uma pensão por morte ou até mesmo um benefício de prestação continuada. Isto porque, na maioria das vezes, é um bom valor que o trabalhador, homem ou mulher, tem para receber do INSS. Desta maneira, eu convido você a me acompanhar até o final do vídeo para saber como funciona o recebimento dos atrasados do INSS. Mas antes, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos
e com todos os seus familiares. Agora vamos às informações de hoje. Para dar início ao vídeo, o que são os valores atrasados? Veja bem, é uma dívida que o INSS tem com o trabalhador homem ou mulher. Por que eu estou falando a respeito de uma dívida? Porque o trabalhador homem ou mulher tem direito ao recebimento do benefício do INSS, mas ele não é pago a partir da data em que ele é devido, pois demora-se um certo tempo até que ele receba o benefício. Isto porque, na via administrativa, o trabalhador entra com o benefício e demora diversos meses até que seja concedido. Na maioria das vezes, o benefício é negado e o trabalhador, homem ou mulher, precisa entrar com uma ação judicial e lá na justiça é confirmado o seu direito, gerando todos os atrasados que o INSS deve pagar ao trabalhador, homem ou mulher. Também é devido para aquele trabalhador que teve o seu benefício cassado, ou seja, o INSS parou de pagar o benefício e o trabalhador teve que entrar com uma ação judicial para reaver o seu direito ao recebimento. Geralmente, são aqueles benefícios de prestação continuada que são cortados, aquelas pessoas que recebiam o benefício chamado aposentadoria por invalidez. Hoje é o benefício por incapacidade permanente ou o benefício por incapacidade temporária. Ou seja, durante todo esse período em que você deu entrada no benefício, desde a época lá no INSS até a data em que ele foi concedido, no próprio INSS ou pela Justiça, são gerados os valores atrasados, são os valores acumulados desde a data em que você deveria estar recebendo o benefício, mas não está recebendo. Os atrasados nada mais é do que isso. É todos os valores que o INSS deve te pagar desde a data que você deu entrada no requerimento administrativo ou desde a data em que o seu benefício foi cassado pelo INSS. E você pode agora estar se perguntando, mas como vou receber os atrasados do meu benefício? Bom, isso vai depender da maneira em que você obteve a concessão do benefício, se foi na via administrativa ou se foi pela via judicial. Pois bem, na via administrativa, a forma de receber os atrasados funciona da seguinte maneira: você vai receber uma carta de concessão. Nesta carta de concessão vai estar constando o cálculo pelo qual foi estabelecido o valor do seu benefício, bem como vai estar constando o banco e a data em que você vai receber os valores. Esses valores atrasados são contabilizados desde a data em que você deu entrada no requerimento administrativo ou desde a data em que foi reconhecido o seu benefício em casos em que o benefício é concedido por conta de uma incapacidade. E o pagamento dos atrasados vem junto com o primeiro pagamento, tá bom? Na via judicial, o pagamento dos atrasados é feita pela requisição de pequeno valor, quando os atrasados são de até 60 salários mínimos, ou através de um precatório, quando o valor é acima de 60 salários mínimos. Mas veja bem, caso o seu benefício não tenha gerado um valor muito acima de 60 salários mínimos, você pode conversar com o seu advogado, com a sua advogada, para renunciar os valores que excedam a 60 salários mínimos, para que você possa receber através da requisição de pequeno valor, pois recebendo desta maneira, o pagamento deve ocorrer no prazo aí de 60 a 90 dias. Agora, pelo precatório, o pagamento pode demorar mais de 1 ano e meio até 2 anos. Por isso, se você contratou um profissional, um advogado, uma advogada, vale a pena você conversar com este profissional para saber qual a melhor maneira de você receber os atrasados do INSS. Gostou dessa informação? Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente e compartilhe esse vídeo, ok? E também peço que você que ainda não me acompanha, que não é inscrito lá no Instagram, passe a se inscrever lá, passe a seguir o meu perfil e lá você vai poder entrar em contato comigo de forma direta, pode deixar uma dúvida lá que será respondida também, tá ok? Decorrido o prazo do INSS, o que isso significa?
Será que você já está aposentado ou ainda não? Gostaria de obter essa informação? Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não faz parte deste canal, quando eu digo isso, eu quero me referir à inscrição realizada no canal. Eu convido você a fazer a sua inscrição neste momento. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que é postado aqui no canal. Deixe seu like, deixe as suas dúvidas nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Me ajude a levar essa informação para mais pessoas, ok? Agora vamos direto ao assunto de hoje. Meus amigos e minhas amigas aqui do canal, sabemos que as aposentadorias aqui no Brasil, para serem obtidas, muitas vezes é necessário acionar a justiça, tendo em vista que o INSS gosta de negar os pedidos de aposentadoria realizados em suas agências. Desta maneira, diversos, na verdade milhares de trabalhadores, homens e mulheres, possuem processos contra o INSS na Justiça. E uma dúvida bastante frequente é a seguinte: decorrido o prazo do INSS, o que isso significa? Veja bem, isso significa que terminou o prazo para que o INSS apresente algum pedido ao juiz. Mas isso não significa dizer que você já está aposentado. Veja só, vamos supor que você entrou com o seu processo de aposentadoria contra o INSS. O juiz intima o INSS para apresentar a sua defesa, o que chamamos de contestação, onde o INSS vai dizer por quais razões não quer conceder a aposentadoria especial ou comum para você. É dado ao INSS um determinado prazo para que isso aconteça. Depois que esse prazo encerra-se, é colocado no processo que foi decorrido o prazo do INSS. Mas isso não significa dizer que o INSS não apresentou a contestação. Ele pode ter apresentado a contestação e, como os processos são totalmente digitais, é colocada a informação no processo que foi decorrido o prazo do INSS. Isso também pode acontecer quando é dado um prazo para o INSS falar quais são as provas que ele pretende produzir, bem como se ele gostaria ou não de indicar um assistente técnico para a realização de uma perícia médica, ou quando o INSS também é intimado para se manifestar a respeito de um laudo médico que foi juntado no processo depois que é realizada a perícia. Passou o prazo que o juiz deu, é constado no processo que decorreu o prazo do INSS. Mas isso também não significa dizer que o INSS não apresentou a sua manifestação a respeito do laudo pericial. Isso também pode acontecer quando acontece um recurso e o INSS precisa apresentar a sua contrarrazão ao recurso, bem como quando o INSS precisa recorrer de um processo judicial porque ele perdeu a demanda e ele, como não quer conceder a aposentadoria para o trabalhador homem ou mulher, ele vai ter um determinado prazo para apresentar esse recurso. Passado o prazo que foi determinado pelo juiz, vai constar no seu processo que decorreu o prazo do INSS. Vai constar da seguinte maneira: decorrido o prazo do INSS. Isso não significa dizer que ele não apresentou o recurso, significa dizer que terminou o prazo do INSS para apresentar o recurso. Portanto, se constar aí no seu processo que decorreu o prazo do INSS, significa dizer que terminou o prazo do INSS para se manifestar dentro do processo. Quando eu digo se manifestar, significa dizer que terminou o prazo do INSS para apresentar algum pedido ao juiz que está conduzindo o seu processo judicial de aposentadoria contra o INSS. Espero ter esclarecido as suas dúvidas a respeito deste andamento processual. Caso você ainda tenha ficado com qualquer dúvida a respeito de um andamento de um processo judicial contra o INSS,
eu peço que você deixe nos comentários. E não se esqueça de me falar de onde você está falando, qual a sua cidade, qual o seu estado, para que eu possa deixar um grande abraço para todos que são da sua cidade, tá bom? Espero aí poder muito em breve estar gravando um novo vídeo para vocês e enquanto isso eu peço que vocês façam a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente bastante e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Como funciona a etapa principal, a melhor etapa, quando o processo já está na sua fase final. Vamos falar sobre o cumprimento de sentença. Gostaria de obter informações a respeito deste assunto? Então fica ligado no vídeo, me acompanhe até o final e esclareça todas as suas dúvidas a respeito da melhor etapa de um processo judicial contra o INSS. E se você está chegando no canal hoje, ainda não se inscreveu, te convido a fazer a inscrição neste momento. Ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Neste canal, todos os comentários 100% são respondidos, ok? E se você precisar de uma consulta personalizada, entre em contato comigo no número de WhatsApp que está aparecendo agora aqui na tela, tá bom? Sem mais nenhuma enrolação, vamos ao assunto de hoje. Meus amigos e minhas amigas aqui do canal, a aposentadoria no país é muito difícil de se obter para muitos trabalhadores, homens e mulheres, os quais precisam entrar com um pedido na Justiça. Este pedido na Justiça leva bastante tempo até que saia a sentença do juiz ou um acórdão, até que o processo chegue ao trânsito em julgado, quando lá está escrito que você finalmente está aposentado. Assim, conclui-se a primeira etapa do processo. Mas para finalmente receber a aposentadoria, bem como receber os atrasados, é necessário entrar com a segunda etapa, ou seja, o seu advogado, a sua advogada, precisa provocar o juiz para dar início à fase de cumprimento de sentença. É sobre este assunto que vamos falar a partir deste momento. Muito bem, terminou a fase de conhecimento, a qual eu vou falar em um outro vídeo. O seu advogado, a sua advogada vai fazer um pedido por escrito para que o juiz determine ao INSS para que implante a sua aposentadoria, ou seja, para que o INSS passe a pagar o seu benefício mês a mês, bem como neste pedido que é feito ao juiz, vai ser apresentado os cálculos dos valores em atraso, desde a data em que você deu entrada no benefício administrativo, foi negado pelo INSS, começa a contar os atrasados mês a mês e, portanto, se o seu processo demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o seu advogado, a sua advogada vai calcular todos esses valores em atraso, com juros, com correção monetária, conforme ficou estipulado lá pela Justiça, ok? Seja pelo juiz, seja pelo desembargador, ou seja, não são dias corridos, mas são dias úteis e o prazo do INSS é contado em dobro, isto é, se o juiz concedeu 15 dias úteis, o INSS vai ter 30 dias úteis para demonstrar no processo que o seu benefício já foi implantado. Se o INSS não implantar o seu benefício dentro do prazo que foi estipulado pelo juiz, você, através do seu advogado, da sua advogada, vai poder fazer um pedido para que o INSS implante a aposentadoria sob pena de multa diária, bem como, se for o caso, sob pena de prisão do gestor do INSS. Pois bem, vamos supor que o INSS implantou a sua aposentadoria, mas não concorda com os valores que você apresentou a título de atrasados. Neste caso, o INSS vai apresentar a sua planilha de cálculo, o valor que ele entende que é devido. Desta maneira, após o INSS apresentar os cálculos, você tem duas opções, através do seu advogado ou da sua advogada. É claro,
aceitar os cálculos do INSS e desta maneira o processo segue para o recebimento, ou você também pode discordar destes cálculos, pois depois que o INSS apresenta, o juiz abre prazo para você responder se está de acordo ou não com os cálculos que o INSS apresentou. Não estando de acordo, o juiz vai enviar o seu processo para a contadoria do fórum, ou seja, da justiça. É um contador do juiz que vai reanalisar os cálculos e vai apresentar um novo cálculo. E você, através do seu advogado, da sua advogada e do INSS, vão receber uma notificação a respeito desses cálculos para concordarem ou não concordarem, tá bom? Havendo uma concordância a respeito do cálculo, o juiz vai homologar esse valor, ou seja, vai dizer: este é o valor que o INSS deve para você a título de atrasados. Resumindo, depois que o juiz define qual é o valor que o INSS precisa pagar, segue para a fase de recebimento através de uma RPV, requisição de pequeno valor, desde que seja até 60 salários mínimos. Se for acima de 60 salários mínimos, o pagamento vai ser realizado através do precatório. Lembrando que o precatório é quando o valor é acima de 60 salários mínimos. E qual é o prazo para você receber os valores em atraso? Se for RPV, o prazo é de até 60 dias. Se for através de um precatório, o prazo pode ser de 1 ano e meio até 2 anos para você receber os valores em atraso. Esta fase que eu estou falando com vocês, lembre-se, é a fase de cumprimento da sentença, é a fase mais importante para quem está buscando uma aposentadoria na justiça. Espero que você tenha gostado das informações trazidas no vídeo de hoje. Eu conto aí com o seu like, com a sua inscrição. Não se esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Envie através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Vamos divulgar essa informação, tá bom? Você que está em busca da sua aposentadoria pela Justiça já deve ter ouvido falar muito a respeito do trânsito em julgado. Mas você sabe o que significa trânsito em julgado? Você sabe quando ele acontece? E o que vem depois do trânsito em julgado? Será que o trânsito em julgado garante o recebimento dos seus atrasados? Gostaria de obter essas informações? Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de convidá-lo a fazer a sua inscrição neste momento. Ative também o sininho de notificações, deixe seu like, comente à vontade e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, nas suas redes sociais. Agora vamos às notícias de hoje. Olá amigos e amigas aqui do canal. Depois que o trabalhador tem o seu pedido de aposentadoria negado pelo INSS, ele pode levar o seu pedido até a Justiça. Para isso, ele vai contratar um advogado, uma advogada, vai se valer de um defensor público para levar o seu pedido de aposentadoria até a Justiça. Inclusive, você, trabalhador que está em busca desse direito, pode realizar o acompanhamento do seu processo, tendo em vista que os processos de aposentadorias atualmente são totalmente digitais e podem ser pesquisados pela internet. Mas o grande problema são os termos utilizados pela Justiça, não é verdade? E um termo bastante utilizado que você já deve ter ouvido falar é trânsito em julgado. Mas o que é trânsito em julgado? De forma bem simples, trânsito em julgado significa dizer que o seu processo de aposentadoria na Justiça foi finalizado. Ou seja, tanto você, trabalhador, quanto o INSS não podem mais apresentar nenhum tipo de recurso no pedido de aposentadoria. Ou seja, esse processo já não pode ser mais levado ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, e a decisão tomada no processo deve prevalecer. Essa decisão pode ter concedido a aposentadoria para você ou pode ter negado a sua aposentadoria. Mas você pode estar se perguntando, e aí, acabou? É só isso que vai acontecer? Na verdade, não é só isso. Olha só, depois do trânsito em julgado, se a sua aposentadoria infelizmente foi negado pela Justiça,
você vai ter que se conformar com essa decisão ou tentar entrar com outro tipo de aposentadoria. Aquela que foi negada, infelizmente você não pode mais dar entrada com o mesmo pedido. Agora, se o seu pedido de aposentadoria foi concedido pela Justiça, aconteceu o trânsito em julgado, mas o INSS ainda não implantou a sua aposentadoria, então o que vai acontecer é o seguinte: o juiz vai determinar que o INSS implante a sua aposentadoria. Se ele tentar ficar enrolando você muito tempo, é possível pedir a aplicação de multa para que o INSS faça aquilo que deve ser feito, ou seja, implante a sua aposentadoria, pois ele não pode mais apresentar nenhum tipo de recurso, já que houve o trânsito em julgado. É importante informar vocês que o trânsito em julgado, por si só, não garante o recebimento dos seus atrasados. Ou seja, durante todo aquele período que o seu pedido de aposentadoria ficou sendo discutido na Justiça, não vai ser pago simplesmente pelo INSS porque aconteceu o trânsito em julgado. Na verdade, para que aconteça o pagamento, é necessário, é fundamental que o seu advogado, a sua advogada, entre com um pedido na Justiça, o qual é chamado de cumprimento de sentença. Ou seja, é a execução dos atrasados para que o juiz obrigue o INSS a pagar para você todos os meses em que o seu processo ficou em andamento na Justiça. Na verdade, via de regra, você vai receber desde a data em que o INSS negou o seu pedido de aposentadoria na via administrativa, ou seja, na agência do INSS. Sabe aquela carta de indeferimento do INSS? Lá consta a data em que foi negado o seu pedido de aposentadoria. E é a partir daquela data que nós, advogados, pedimos para que o juiz faça com que o INSS pague mês a mês até a data em que você efetivamente passou a receber o seu benefício. Portanto, o trânsito em julgado por si só não garante o recebimento dos atrasados. Para isso acontecer, é necessário entrar com o chamado cumprimento de sentença, que muitos também chamam de execução dos atrasados, para que você efetivamente receba aquilo que é seu por direito. E aí, como você vai receber esses atrasados? Veja bem, se são apenas 60 meses a serem recebidos, você vai receber através de uma requisição de pequeno valor. Via de regra, você vai receber esse valor no menor prazo possível. Em torno de 60 dias até 180 dias, você já vai ter recebido todos os seus valores. Agora, se o valor que você tem a receber da Justiça, na Justiça, na verdade, do INSS, for superior a 60 salários mínimos, ou seja, 70 salários, 80 salários mínimos, 100 salários mínimos ou mais, você vai receber por precatório. E neste caso, você vai cair no parcelamento do governo. Mesmo sendo de natureza alimentar, vai entrar no parcelamento do governo federal. Neste caso, para que você não fique aguardando tanto tempo para receber todo o seu valor, você pode simplesmente também entrar com um pedido através do seu advogado ou da sua advogada de renúncia, onde você vai renunciar os valores que excedam a 60 salários mínimos para que você receba de forma mais rápida, dentro daquele prazo que eu já falei, que é de 60 dias até 180 dias. Mas neste caso, você precisa avaliar muito bem o seu caso para não abrir mão de muito valor. Afinal de contas, você pode estar abrindo mão de muito dinheiro, já que hoje 60 salários mínimos já é um bom valor. Mas se você tiver, por exemplo, 120 salários mínimos a receber e você abrir mão daquilo que excede, você simplesmente vai estar abrindo mão de 60 salários mínimos. Ou seja, mesmo que você receba parcelado, ainda é um melhor negócio do que você abrir mão e receber somente 60 salários mínimos. Eu espero que você tenha gostado das informações trazidas no vídeo de hoje. Conto com a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Quanto tempo a sua aposentadoria ficará na Justiça?
Ficou curioso? Gostaria de obter essa informação? Então eu convido você a ficar comigo nesse vídeo até o final e descubra quanto tempo em média o seu pedido de aposentadoria vai ficar na Justiça. Quero pedir para você fazer a sua inscrição neste canal antes de prosseguir com o vídeo. A sua inscrição é fundamental para tornar esse canal cada dia mais relevante. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar todas as suas dúvidas nos comentários e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, com seus amigos e seus familiares. Assim, o YouTube poderá enviar esse vídeo para mais e mais pessoas que também gostariam de obter essa informação. Quanto tempo o meu pedido de aposentadoria vai permanecer na Justiça? Agora vamos às informações de hoje. Entrando já diretamente no assunto de forma objetiva, de forma clara, um pedido de aposentadoria na Justiça permanece em média de 18 meses a 20 meses. Isso quando não existem recursos por parte do INSS. Mas infelizmente sabemos que isso não acontece. Praticamente em todos os pedidos de aposentadoria, o INSS entra com recursos. E por que eu digo que demora de 18 a 20 meses? Porque a partir do momento que o seu advogado, a sua advogada dá entrada no seu pedido de aposentadoria até que saia a sentença, muitas coisas acontecem nesse processo. Como, por exemplo, o INSS entra com defesa dizendo por qual razão negou o seu pedido de aposentadoria. Logo em seguida, pode ser marcada uma audiência para ser ouvido testemunhas. Se o juiz entender, pode ser feita uma perícia no local em que você trabalhava. Pode acontecer diversas coisas até que o processo seja encaminhado para o juiz para que ele dê a sentença a respeito do seu pedido de aposentadoria. Se o INSS não recorresse, a sua aposentadoria finalizaria no prazo aí de até uns 20 meses. Já advogo há muitos anos e, infelizmente, o INSS sempre recorre de todos os pedidos de aposentadoria. Seja aposentadoria comum, seja aposentadoria especial, não importa, o INSS entra com recurso. E a partir do momento que o INSS entra com um recurso, você pode somar aí de 6 meses a mais 24 meses que o seu processo vai demorar. Portanto, 20 meses mais 24 meses, já estamos falando aí de pelo menos 44 meses de duração de um pedido de aposentadoria pela Justiça, até que o recurso do INSS seja julgado pela turma recursal ou pelo Tribunal Regional Federal, que é o responsável em realizar o julgamento do recurso do INSS. Pois bem, se o INSS não recorrer mais, se ele não tentar levar o seu pedido de aposentadoria até o STJ ou até mesmo até o Supremo Tribunal Federal, o seu processo de aposentadoria se encerra neste momento, ou seja, no prazo aí de uns 4 anos. Mas, se o INSS apresentar recurso e levar o seu pedido de aposentadoria até as instâncias superiores, que é o STJ ou o STF, infelizmente o seu processo poderá demorar um bom tempo, em torno de 5 anos ou mais. Infelizmente, em alguns pedidos de aposentadoria, isso acontece, como é o caso, infelizmente, dos vigilantes, em que o INSS recorre até a última instância. Existem vigilantes que já estão aguardando há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, 7 anos. E, infelizmente, tudo isso vai ser finalizado quando o tema 1031 ser encerrado pela Justiça. Portanto, o seu processo de aposentadoria poderá ficar na Justiça de 18 meses até mais de 60 meses, razão pela qual ninguém gosta de levar um pedido de aposentadoria para a Justiça. Mas se o INSS negou o seu pedido de aposentadoria, você entrou com recurso administrativo, não resolveu de nada, você vai ter que ser obrigado a levar o seu pedido de aposentadoria até a Justiça, se submeter a essa demora da Justiça
para ter finalmente o seu direito à aposentadoria garantido. Você trabalhou, você contribuiu e agora você merece a sua aposentadoria, mesmo que demore. Eu aconselho você a levar o seu pedido de aposentadoria até a Justiça. Espero que você tenha gostado das informações trazidas neste curto vídeo. Conto com a sua inscrição, deixe o seu like, comente, compartilhe e se você quiser, torne-se um membro deste canal e tenha direito a uma consulta personalizada comigo de 10 minutos uma vez por mês. Depois que você fizer a sua inscrição como membro, envie para mim uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: tornei-me membro e agora gostaria de agendar a minha consulta. Para mim será uma satisfação falar com você. Você possui um processo na Justiça contra o INSS pedindo a sua aposentadoria ou qualquer outro tipo de benefício, porque o INSS negou lá na sua agência. E aí você foi, contratou um profissional da sua confiança, um advogado, uma advogada, e esse profissional entrou com um pedido na Justiça pedindo a aposentadoria ou o benefício. E apareceu neste processo, porque hoje você mesmo pode acompanhar esse processo pela internet, apareceu a frase, decorrido o prazo do INSS. E aí surgiu a dúvida na sua cabeça. O que isso significa? Será que eu já estou aposentado? Qual o próximo passo? Bom, se você também tem essa dúvida, ou se você acompanha o processo de alguém da sua família, de um amigo próximo, de uma amiga próxima, fique ligado nesse vídeo, porque de forma clara, objetiva e bem rápida, eu vou te explicar o que significa decorrido o prazo do INSS. Então, vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, se apareceu no seu processo contra o INSS a frase decorrido o prazo do INSS, significa dizer que o juiz deu um determinado prazo para que o INSS cumprisse uma determinada ordem do juiz dentro do processo. Essa ordem pode ser para qualquer ato do INSS, como por exemplo, a partir do momento que o seu advogado, a sua advogada entrou com a ação contra o INSS pedindo a sua aposentadoria ou o seu benefício, o juiz comunica ao INSS e dá um determinado prazo para o INSS para que ele venha até o processo e diga para o juiz porque ele não quer conceder a sua aposentadoria. Chamamos isso de contestação e o juiz dá um prazo para que o INSS apresente isso no processo. Pode ser que o INSS deixe de apresentar isso. Eu já tenho mais de 21 anos de advocacia e em diversos processos o INSS deixou de juntar a sua defesa, o que chamamos de contestação, ou seja, não respondeu ao pedido de aposentadoria ou benefício, não disse para o juiz por que ele não quer conceder a aposentadoria. Neste caso, quando decorre o prazo no início do processo, significa dizer que a pessoa está aposentada? Não, significa dizer que o INSS simplesmente deixou de cumprir uma ordem do juiz e o processo vai seguir para o próximo ato, que pode ser a realização de uma perícia médica, pode ser a realização de uma audiência e pode ser até mesmo o momento em que o juiz vai dar a decisão dele, que chamamos de sentença. Se você vai ter direito de receber a sua aposentadoria ou não. E esse decorrido prazo do INSS pode aparecer mais de uma vez no seu processo, como por exemplo, depois que sai a sentença do juiz. O que acontece? O juiz novamente concede um prazo para o INSS entrar com um recurso, neste caso, se você ganhar o processo, tá? Aí vai aparecer lá que o INSS tem um determinado prazo para entrar com o recurso. Se o INSS não entrar com esse recurso naquele prazo que o juiz concedeu para ele, vai aparecer no processo decorrido o prazo do INSS. Como eu já te falei, isso pode aparecer mais de uma vez no processo. E aí, os próximos passos são os próximos andamentos do processo até que chegue ao trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais nenhum tipo de recurso e o seu processo de aposentadoria
contra o INSS está finalizado e aí vem a melhor parte deste processo, que é o cumprimento daquilo que foi decidido pelo juiz. Ou seja, você ganhou a aposentadoria, então agora o INSS será obrigado a passar a te pagar a sua aposentadoria e também todos os atrasados desde a data em que foi negado o seu pedido de aposentadoria lá no INSS. Na verdade, desde a data em que você fez o seu pedido administrativo lá no INSS. Espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua dúvida. Se ele fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma maneira, não se esqueça aí de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo aí que precisa também saber dessa informação. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça a sua inscrição para receber mais vídeos como esse a respeito do INSS. Qual é o tempo que o INSS tem para implantar um benefício que foi concedido pela Justiça, seja uma aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS? Se você possui um processo na Justiça ou conhece alguém que está lutando contra o INSS na Justiça em busca de um benefício, então esse vídeo é para você. Me acompanhe até o final e fique por dentro deste assunto tão importante. Quando uma pessoa entra com um processo judicial e após um longo período de espera, conquista o seu direito a receber o benefício do INSS, seja ele uma aposentadoria, uma pensão por morte, um auxílio-doença, um BPC, entre outros, é normal questionar quanto tempo o INSS tem para realizar a implantação deste benefício. É importante destacar que após a concessão pelo juiz, o INSS tem um prazo legal para implantar esse benefício. Esse prazo varia conforme a decisão judicial e pode ser determinado pelo próprio juiz ou estabelecido por leis específicas. Mas, em média, os juízes determinam que o INSS implante o benefício no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa diária. Mas, geralmente, o INSS possui um prazo de 45 dias para efetivar essa implantação, a contar, olha só, da data que recebe oficialmente a intimação da decisão judicial. No entanto, em algumas situações, esse prazo pode ser estendido, especificamente em casos mais complexos. Agora, é importante avisar que, infelizmente, em muitos casos, o INSS não cumpre esse prazo estabelecido pela lei ou até mesmo pelo próprio juiz. E a maior desculpa dada pelo INSS é a sobrecarga de processos, falta de estrutura, entre outros fatores. Quando há descumprimento desse prazo, o beneficiário, que é você que está em busca do seu direito, pode buscar medidas legais para garantir a implantação do seu benefício, como o pedido de multa por descumprimento ou até mesmo entrar com uma ação de responsabilidade civil contra o INSS. Em resumo, o INSS geralmente tem um prazo de 45 dias para implantar um benefício judicialmente concedido. Mas, infelizmente, conforme eu já falei, a realidade mostra que esse prazo nem sempre é cumprido. É importante estar ciente dos direitos e buscar orientação jurídica caso ocorram atrasos na implantação do seu benefício. Espero, sinceramente, que este vídeo tenha sido esclarecedor para você que me acompanha aqui no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com quem precisa dessa informação e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Para que você fique por dentro de tudo que é postado aqui no canal. Como pedir a aposentadoria no INSS? Se você já está pensando em se aposentar, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. Vamos lá? Primeiro, você precisa ver se já tem direito à aposentadoria.
Lembrando que existem diversos tipos de aposentadoria, como a por idade, a especial, por pontos e pelas regras de transição. Cada uma tem suas regras. Então, é importante saber qual é o seu caso. Você pode ver isso no próprio site do INSS, no aplicativo Meu INSS, ou você pode perguntar para um advogado, uma advogada especializada em aposentadoria. Para pedir aposentadoria, você vai precisar apresentar ao INSS, no mínimo, seu RG, seu CPF, comprovante de residência, sua carteira de trabalho, todos os comprovantes de contribuição, sua certidão de nascimento ou de casamento. Se você pretende pedir a aposentadoria especial, que é para quem trabalhou em condições perigosas ou insalubres, também vai precisar apresentar o perfil profissiográfico previdenciário, PPP. Também deve apresentar a LTCAT, laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, comprovantes de pagamento que mostram o adicional de insalubridade ou periculosidade. Depois de juntar todos os documentos, o próximo passo é fazer o pedido. Você pode fazer de duas maneiras: pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente. Você liga no 135 e faz um agendamento para ser atendido no INSS. Depois de fazer o pedido, você vai receber um número de protocolo para acompanhar o andamento do seu pedido. Depois de pedir a aposentadoria, o INSS tem um prazo de até 90 dias para realizar a análise do seu pedido. Durante esse tempo, você pode acompanhar o status pelo aplicativo Meu INSS usando aquele número de protocolo que você recebeu. Se o seu pedido for aprovado, ótimo, você começará a receber o benefício conforme a data informada pelo INSS. Mas se o pedido for negado, não se preocupe, você tem o direito de recorrer. Pode pedir uma revisão do benefício ou até mesmo entrar com um recurso administrativo, ou, se preferir, você já pode procurar a justiça, e nesses casos é recomendável contar com a ajuda de um advogado, de uma advogada especializados para aumentar suas chances de sucesso. E não se esqueça, é sempre bom procurar a ajuda de um advogado ou de uma advogada para te orientar durante todo o processo e garantir que todos os seus direitos sejam respeitados. E é isso, pessoal. Pedir a aposentadoria pode parecer complicado, mas com essas dicas espero ter esclarecido o processo para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe nos comentários que eu estarei respondendo a todos os comentários. Hoje vou falar sobre um assunto muito importante: o que fazer se o juiz negar seu pedido de aposentadoria. Se você está passando por isso, fique com a gente que eu vou explicar tudo direitinho. Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? O primeiro passo é entender por que o juiz negou seu pedido. Ou seja, leia a decisão com atenção. Às vezes pode faltar algum documento ou detalhe técnico. Saber exatamente o motivo da negativa ajuda a planejar os próximos passos. Depois que você entendeu ou você não entendeu nada, fale com seu advogado, com a sua advogada. Certamente ele pode te explicar melhor o que aconteceu e sugerir o que fazer. O advogado, a advogada, é a pessoa certa para ajudar. Neste caso, ele irá entrar com um recurso. Isso significa pedir para um juiz superior revisar a decisão. Seu advogado vai saber qual o melhor tipo de recurso para o seu caso e quais prazos devem ser seguidos. Receber uma negativa é difícil, mas é importante manter a calma e não desistir. O processo de aposentadoria pode ser complicado e demorado,
Mas com paciência e determinação, você pode conseguir reverter essa decisão. Receber um não no pedido de aposentadoria realmente é chato, mas com esses passos você pode ter uma chance melhor de reverter a sua situação. Sempre conte com a ajuda de um advogado ou de uma advogada e explore todas as opções possíveis. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Deixe nos comentários se você já passou por isso ou se tem alguma dúvida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.